Boa noite, queridos amigos, irmãos queridos, que mais uma segunda nos dão o privilégio de estarmos aqui para aprender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. Noite muito especial para nós do Centro Espírita Amor e Caridade, podermos estar aqui para falar dos ensinamentos do Cristo, de tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz, né, de tão especial, que nos enobrece com tantas alegrias, né, poder aprender um pouquinho, mas principalmente poder abraçar um irmão querido como o Ângelo Manuel de Biasi, irmão trabalhador, estudante assíduo da doutrina. É com muita alegria, Ângelo, que a gente inicia mais um trabalho da nossa casa, agradecendo mais uma vez a sua oportunidade, né, de estar aqui, sempre nos brindando com tantos ensinamentos. É muito gratificante tê-lo mais uma vez. Muito obrigado, viu? E agradecer também a todos os amigos queridos, né, pelo Brasil afora, pelo mundo. Semana passada tivemos 2 amigos de outro país aí, né? Então eu sei que a pandemia tem todos os problemas que às vezes a gente pensa, né, de ser complicado, mas ao mesmo tempo a gente vê tamanha oportunidade das pessoas buscarem coisas novas, e a gente tem visto isso, que cada segunda mais a gente recebe um feedback legal, né, podendo trazer palestrantes de uma forma mais ampla do que a gente já fazia na casa. Então, vamos agradecer a cada um aqui presente também por essa oportunidade ímpar, eu diria, de aprender mais um pouquinho com a doutrina e hoje com o nosso irmão Ângelo. Neste momento, gostaria de convidar todos para a gente fechar nossos olhos, para a gente levar o pensamento a Jesus, nosso mestre maior, aos espíritos amigos, sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir a todos nós aqui encarnados, conduzindo-nos ao bom caminho, amparando-nos nas provas que a vida nos dá, e que possamos caminhá-las sem lamentação, desviando de todos os pensamentos negativos, pois sabemos que só assim temos a oportunidade do nosso crescimento maior. Os guardiões que possam estar sempre velando a nossa jornada, mas que nós possamos ter um entendimento maior de tudo aquilo que viemos fazer aqui nessa encarnação. Lembrando que Jesus está sempre nos amparando, nos dando os caminhos necessários, que um dia tudo isso vai valer a pena, com certeza. Obrigado, mestre, por essa oportunidade. Continue nos dando força, coragem, resignação, inspirando-nos sempre na senda do bem, detendo-nos do declive do mal, afeiçoando sempre a doce influência das suas vibrações. Fazei-nos sempre pessoas melhores, abraçando as causas que aparecem em nossa vida, com muito amor e carinho, pois é disso que sabemos que o mundo precisa, mas nós mesmos precisamos muito mais para a nossa evolução. Agradecemos, assim, por essa oportunidade do estudo dessa noite com o nosso irmão Ângelo, que a espiritualidade amiga esteja a abraçá-lo, intuindo, e que traga-nos muita luz e paz nos ensinamentos dessa noite. Obrigado, que assim seja. Sendo assim, meu irmão, passamos a palavra para você aí, com muita luz, carinho, um abraço fraterno, e a gente se vê no finalzinho aí, tá bom? Boa palestra, Ângelo. Obrigado. Muito boa noite, queridos amigos, irmãos em Cristo. É um prazer muito grande estar com todos vocês mais uma vez, esperando poder levar aos vossos corações uma mensagem que conforte, que ampare e auxilie. Gostaria só de dizer a vocês que alguns temas, assim como esse de hoje, a iluminação é a meta,
chamam muito a atenção das pessoas. E cria-se uma expectativa a respeito daquilo que elas desejam absorver desse tema para benefício. Muitas vezes, infelizmente, nós que estamos aqui do outro lado, o nosso raciocínio, a forma com que pensamos, pode não atingir os objetivos que você necessita. Mas nós confiamos muito em Jesus, nosso Mestre, muito no seu poder, na sua luz, na sua paz, porque nós temos certeza que tudo aquilo que nós vamos falar hoje vai se transformar em sementes de bênçãos e cair no coração de cada um, cuja germinação competirá ao tempo. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Espero que possa atendê-los. Queridos amigos, gostaria de começar o tema da noite com a mensagem do espírito Shaolin. Shaolin foi um espírito que viveu com o Cristo naquela época, e ele nos passa uma mensagem que Jesus, então, deixou aos seus discípulos e toda uma multidão de gente que o procurava. Jesus disse assim: eu venho buscar os doentes que precisam ser curados. Venho tratar os enfermos que esqueceram de restabelecer-se. E na união destas duas forças, o bem e o mal, surgirá uma força muito maior, que é a fraternidade universal. Eu tenho o poder de falar com todos, na língua que me convier, porque eu tenho o poder de Deus na língua, na inteligência e no coração. Eis que estou vestido de luz, porque eu sou a luz. Se conheceis o sol que lá se põe, em verdade eu vos digo que eu sou maior do que o sol. Vós todos vós serão o fermento que irão agitar a massa toda, mesmo que demore séculos, nos caminhos que enveredais pelos milênios, eu estarei convosco, vos intuindo o que fazer para melhor servir. A terra é, pois, uma maravilhosa escola de Deus, operante e preparada para dar ao Espírito o melhor. Mas existem outras moradas na casa de meu Pai. E quando necessário, seus filhos são transferidos para outras instâncias de aprendizado. Jesus de Nazaré, nas palavras de Shaolin. Portanto, gostaria de começar o tema dizendo a vocês que não existe escuridão na maravilhosa obra do Senhor. Tudo é luz, tudo brilha para ser apreciado. As sombras estão em relação àqueles olhos que ainda não estão preparados para a claridade. Milhões de espíritos que circundam as dimensões deste planeta sublime são seres que necessitam de ajuda. São seres frágeis espiritualmente. Portanto, é muito comum, na condição em que nós nos encontramos, nós necessitarmos das trevas para discernir a luz. Como nós não conseguimos refletir a luz divina que temos dentro de nós, nós temos necessidade, uma carência imensa de luz artificial. Foi nesse sentido que entendemos, porque Jesus disse: eis que estou vestido de luz, porque eu sou a luz.
Se conheceis o sol que lá se põe, em verdade eu vos digo, eu sou maior do que o sol. Porque este astro majestoso tem prazo de validade. A sua luz é decorrente de reações químicas que um dia cessarão. Mas a luz do Cristo, assim como a nossa, foi criada para toda a eternidade. Mais um presente maravilhoso que Deus nos ofereceu por amor. Jesus também deixa uma mensagem interessante que deveríamos refletir sobre ela. Quando ele diz assim: eis que estou vestido de luz, porque eu sou a luz. Ele não reflete luz, ele é a própria luz. O Espírito reflete tudo aquilo que é divino dentro de si. Mas como o nosso eu divino ainda continua abafado pelas barreiras psíquicas e morais que lhe impomos, a nossa luz reflete de forma tímida, acanhada, sem forças para eclodir. Miramês, no seu livro Horizontes da Vida, nos diz assim: estamos cercados por um turbilhão de vidas que podem trabalhar ao nosso favor se encontrarem ambiente apropriado para se fazerem úteis. E vamos além mais. Dentro de cada um, o céu se encontra com mais facilidade, nos oferecendo a vida no rejuvenescimento de todos os nossos corpos, emanados a esperança e o amor do Pai. A natureza é um universo particular, riquíssimo em existência de todas as ordens, esperando o momento ou receptividade para poderem colaborar com o trabalho cujos projetos é de grandeza espiritual. Seres visíveis e invisíveis nos circundam. E aqueles que se vinculam conosco é porque encontraram ressonância com o nosso quadro vibratório. Mas existe aqui uma questão muito interessante. Muito interessante. É conforme está o nosso redor. Se o nosso redor for puro e harmonioso, ele vai agir sobre esses seres contaminados pelas asperezas do mundo, tornando-os melhores conforme o grau de pureza que lhe oferecemos. Aí dá para imaginar. Dá para imaginar como nós podemos ser importantes ao mundo em que vivemos, desde que nosso mundo íntimo seja regido pelo Evangelho de nosso Senhor. Toda a graça que oferecemos ao mundo retorna a nós em forma de júbilos, semeados pela paz e alimentados pela esperança. Ser bom, além de ser uma necessidade no campo que nos encontramos, é gratificante, porque estamos vivendo em um ambiente conectados com os seus objetivos mais sagrados. São essas condições espirituais, que é a harmonia, a serenidade, assim como a confiança, é que cria em nós um estado de alma de pura satisfação e plenitude. Este é o céu que Deus habita em nosso interior, com a companhia dos anjos e arcanjos das virtudes espirituais. Podemos curar de forma interna, porque nós já recebemos notícias dessas verdades através da força poderosa da fé. Por que então? Jesus não dizia isso. Dizia àqueles que curava: vai que tua fé te curou.
Por que então não exercitamos esta força poderosa, não somente para sanar nossos males, mas também para resolver todos os nossos problemas, como para renovar nossa vida e conhecer as leis do Criador? Vivemos constantemente, há milênios, com esta máxima, que possuímos uma força poderosíssima, capaz de realizar prodígios externos e principalmente internos. Esta força poderosa nós chamamos de fé. Mas nós entendemos também que a fé não significa tão somente confiar em Deus, mas também nos propósitos pelo qual Ele nos criou. É confiar em tudo na vida, porque a vida representa a expressão máxima do amor do Criador por todos nós. Quando estamos conectados a esta força, nada em nossa existência nos abala ou nos tira do caminho. Mas quando nós não nos alimentamos pela fé, vivemos cercados de transtornos, traumas de todas as espécies, vivemos asfixiados, né? Nos sentimos frágeis diante das incertezas do mundo. Nada nos completa, sempre está faltando alguma coisa. Tememos que o amanhã nos reserve momentos de profundas decepções. Somente a fé é capaz de harmonizar nosso mundo íntimo, de religar as linhas espirituais desconectadas por nossas prioridades materiais. Somente a fé é capaz de nos transformar em guardiões das leis, em discípulos do amor. Que a nossa fé seja a base incorruptível do nosso proceder. Que ela seja a companhia de nossa consciência, ensinando-a a viver em paz. Estamos falando de assuntos de natureza íntima. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nos ouvindo confiam que quando impõem as mãos sobre seus irmãos, buscando reparar as suas forças, reequilibrar as suas forças, até para curar. Vocês são capazes de fazer tudo isso, não são? Como eu também sou. Mas por que ainda não nos deixamos nos agredir pela ansiedade, pelos transtornos, pela depressão? Transtornos esses que agridem profundamente nosso corpo físico e degradam o nosso corpo espiritual. Esse é um quadro muito interessante, que carece de reflexão. Se eu busco curar aqueles que se encontram no meu caminho, restaurar suas forças, estabelecer seu equilíbrio, é porque eu possuo antídoto contra todos esses males. Se eu possuo antídoto contra todos esses males, por que não utilizá-los em mim mesmo? Não vou dizer que isto é um contrassenso, mas para mim é uma total ausência de caridade para consigo mesmo. A vida tem sequências intermináveis que passam pelo nosso íntimo sempre e sempre, buscando essas respostas, essas mensagens, porque quando a natureza, porque se a natureza nos oferece tais lições, é porque nós possuímos uma cópia delas na nossa consciência em forma de luz, para que nós não nos percamos diante do caminho em nossa busca pelo nosso próprio Deus, aquele que nos fez, aquele que nos ampara sempre. Quantas experiências nós vivemos em nossa vida? Não vamos falar das infelizes, mas sim daquelas que aliviam, que alegram. São trilhas de luz que nós guardamos em nosso íntimo, que representam o caminho correto, cercados pelas flores do caráter e da nobreza espiritual.
mesmo nos momentos mais difíceis, em que tudo parece confuso e de difícil enfrentamento, são essas lembranças jubilosas e positivas que nos fazem lembrar do Pai Celestial, aquele que nos fez, que nos ampara sempre. Então, se está difícil, agarra-se em Deus. Se está doloroso, compartilhe suas dores com o Pai. E se as coisas não andam, segura na mão de Deus e vai. Experiências difíceis são elos de luz que nos conectam com o Criador. Em torno de nós está a luz, como testemunha daquilo que fazemos e como livre aberto que possamos ler. E como sendo a teoria de todos os conhecimentos. Buscamos estudá-la, que ela nos levará ao estudo interno, produzindo para nós conceitos altamente divinos e predispondo a nossa vida para o bem imortal. Comecemos então pelas linhas, pelos canais de desprendimento. Ajustemos nossas forças no perdão e não nos esqueçamos da caridade. Portas abrir-se-ão. E veremos a grandeza da esperança dos princípios libertadores. Aprendemos com a doutrina espírita que nós somos um universo de energia, emitindo aquilo que cultivamos em nosso interior e atraindo tudo aquilo que é compatível com o nosso campo de atração. Pelos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, nós emitimos um tipo de luz. E nós sabemos, desde que sejamos honestos conosco mesmo, qual é o tipo e qualidade de luz que estamos emitindo naquele momento. Se o nosso propósito, se a nossa busca é emitir pureza e qualidade, devemos nos comportar de tal forma para darmos início nessa busca, nesse propósito espiritual. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o homem e o mundo, tem uma mensagem interessante, deixada pelo Espírito protetor de Bordeaux, em que ele diz assim: não creais, todavia, que vos exortando incessantemente pela prece e pela evocação mental, nós vos exortamos a levar uma vida mística, que os mantenha longe das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Deveis viver com os homens de vossa época, assim como vivem os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as vossas frivolidades. Mas olha o que ele diz no final. Quebra paradigmas. Olha o que ele vai dizer no final. Mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. É extraordinária a colocação dele. Muda paradigmas. Nós vamos conversar sobre isso aqui agora. Então essa luz que nós tanto buscamos tem sua fonte na simplicidade das coisas. É o homem viver no mundo como o homem do mundo. Qualquer gesto nosso que vise buscar a paz interior e o bem-estar espiritual deve ser puro e santificado para a nossa alma. Quando ele fala em desprendimento, ele está falando aqui em desprendimento. Ele não está querendo dizer de forma alguma em se abdicar em definitivo de todas as coisas do mundo, que nos foi ofertada por Deus por amor e misericórdia.
mas sim na total ausência de vínculo profundo com a matéria. Não permitir que a matéria nos domine. Nos domine. É isso que ele está querendo dizer. Com simplicidade, então, sem alvoroço, com confiança e dedicação, o céu interior de nossa alma vai começar a se abrir para todos nós. Tudo o que precisamos se encontra ao alcance de nossas mãos. Tudo. O ar, por exemplo, que respiramos, são doações de Deus a todas as suas criaturas, em parcelas iguais para todas elas. Mas o verdadeiro sábio sabe tirar do ar o proveito mais do que o homem comum compreende, porque a justiça funciona por toda parte. Parece tão difícil para nós, sabe, compreendermos que Deus nos proveu de tudo para que pudéssemos realizar o nosso trabalho com tranquilidade e com muito sucesso. Tudo está ao nosso alcance. De nossa parte, basta o mínimo esforço para realizarmos a parte que nos cabe. Mas o bem total carece dessa parte que temos que realizar, porque a parte maior dos benefícios que nós nos alimentamos, Deus já nos providenciou. Inclusive, meus irmãos, a luz que nós tanto almejamos, porque nós buscamos sempre aquilo que nós já temos. Veja o que disse Jesus sobre isso. Vós sois a luz do mundo, que brilha a vossa luz diante dos homens, mas que eles sejam o reflexo do vosso entendimento. Admirais a luz de meu Pai, mas de verdade eu vos digo que os anjos do Senhor também admiram as estrelas da terra. Vós valei muito mais do que a luz de um astro que um dia se apagará. Necessitais reacender a vossa luz. Quantas criaturas dentre essas milhões de espíritos que circundam todas as dimensões desta maravilhosa escola de retenção de almas conhecem essa verdade? Quantos de nós trazem no coração este verdadeiro poema de fé e gratidão? Somos luzes que persistem em permanecer no charco. Somos iguais a mariposas. Somos carentes de luz artificial. E como elas, estamos embriagados por essa luz. Devemos abrir nosso coração ao Pai. Acender a nossa luz, que Ele nos dará a condição de iluminar caminhos. Ligados ao amor do Criador, resplandeceremos a nossa luz perante os homens. E com devoção, exemplo, fé e confiança, que na frente de todos os nossos objetivos mais nobres se encontra Jesus. Meus queridos amigos que me ouvem, nós ainda carecemos de entender o que nós realmente somos. Nós somos os filhos do Altíssimo, herdeiros do universo. Nós fomos criados a princípio para compreendê-lo e conhecê-lo, para depois amar. A doutrina dos Espíritos, cujos horizontes o progresso soube esticar, está trabalhando essas almas de boa vontade para que elas aprendam a viver com mais acerto, educando seus sentimentos e disciplinando seus impulsos. E quem ama, na verdadeira acepção do termo, passa a conceber verdades que muitos ignoram. Uma das funções da doutrina espírita é esclarecer as almas quanto que vão encontrar no plano espiritual, o seu destino e como devem proceder na Terra. Esta nova filosofia de vida
abraça os homens de boa vontade, amparando-os, preparando-os para uma vida mais jubilosa e feliz. Quanto mais se aprofunda dos seus adeptos, em seus princípios basilares, mais vai revelando uma vida mais exuberante e proveitosa. Parcelas, facetas imperceptíveis para boa parte dos homens. Declarada como a terceira revelação, expõe de forma cristalina o destino de toda essa humanidade. Com esta revelação, os princípios e ensinamentos de Jesus tomam forma mais gloriosas. Esse tratado divino, assim como tudo que é obra de Deus, será a base de sustentação para os períodos mais difíceis que vão ser vividos por esta humanidade. Enquanto os homens elevam suas bandeiras, expondo seus símbolos ideológicos de seus sonhos, ela vem diante da humanidade e ergue o seu estandarte de luz, dizendo: nascer, morrer, renascer, tornar a morrer, quantas vezes forem necessárias. Progredir sempre, esta é a lei. E fora da caridade, não há salvação. O homem deste século, ele já despertou para os conhecimentos espirituais. E deve ser fecundado pela natureza divina, assim como aconteceu com seu corpo físico ganhando a expressão física. Essa fecundação conceberá a vida numa dimensão do amor. E não faltará a ciência divina. Essa aquisição, ela é trabalhada pelo tempo, com as bênçãos do esforço próprio. A hora é agora. Meus irmãos, a hora é agora. Chegou o nosso grande momento. Munidos de fé e confiança, e tendo Cristo como guia, nós certamente venceremos todos os nossos traumas e seguiremos para Deus. Sabemos das dificuldades. Elas são muitas, mas não devemos temê-las. Porque fomos nós mesmos que a colocamos em nosso caminho. O terreno é perigoso. Já falhamos muitas vezes, mas é a hora da confiança em nós. Mas principalmente da confiança em Deus. Da confiança em Deus. Queremos ser felizes? A hora é agora. Mas essa felicidade não deve ser deturpada. Ser feliz não significa abdicar de tudo, mas viver em harmonia com as coisas do mundo. Como eu disse para você lá, quando o Espírito Protetor revela que tudo tem que ser santificado. E ele volta, então, lá naquela mesma parte do Evangelho e nos diz assim: aquele que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo que pensar em nada a não ser em si mesmo, tem a vida de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em constante comunhão conosco e sob os olhares do Criador, é preciso que vos silicieis e vos cobrais de cinza. Não. Mais uma vez vos dizemos: ditosos sejas, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais, em vossa felicidade, possa adentrar um só pensamento, um só ato que possa magoar ou fazer rubrar a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é Deus do amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Abra seu coração para o Deus. Confie no Pai, Ele nos ama. Siga os passos de Jesus, porque o seu caminho é de luz e alegria. O sacrifício real não é abdicar-se de todas as coisas do mundo, mas é
lutar com todas as forças de nosso coração, com todas as forças de nossa alma, para eliminar em definitivo o orgulho e o egoísmo que há milênios nos afasta do Criador. Há milênios. Outro ponto interessante é como que eu vou utilizar-me das coisas do mundo sem que torne essas coisas do mundo em causa de queda e de sofrimento para mim. Simples. Simples. Buscamos seguir o conselho de Paulo, quando ele disse assim: tudo me é lícito, me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo é uma questão de consciência. Fazemos para nós o que é bom e agradável para nós. Mas nem sempre aquilo que é bom e agradável para nós é o correto. Outro caso, que nós não podemos esquecer, é o vínculo que temos com aquilo que fazemos. Quando aquilo que fazemos domina, é porque nós não conseguimos ainda dominar o mundo. É a mesma coisa que aquela alma que, ligada, atrelada aos grilhões da matéria, vive os seus vícios e paixões. Ela ainda não está preparada para viver as coisas do Espírito. Outra coisa muito importante é como nós buscamos desenvolver nossas virtudes. Como que é? A maioria das vezes nós buscamos desenvolver essas virtudes nos causando dor ao invés de plenitude. Nos causa dor, não plenitude. Temos que buscar a alegria, porque a alegria é uma das formas mais belas de demonstrar a nossa gratidão a Deus. O mesmo Espírito de Bordeaux nos diz: não consiste virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelir os prazeres que a vossa condição humana vos permite. Basta reportais os atos de vossa vida a Deus que vos deu. Basta que, ao iniciardes ou acabardes uma obra, eleve vosso pensamento ao Criador e peçais no arrobo de vossa alma a sua bênção, se já a concluístes. A sua bênção, se já a concluístes. E a sua proteção, para que obtenha êxito, se ainda não a terminastes. Em tudo que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Confiemos em Deus, no nosso projeto de vida, em nosso destino glorioso. Tudo isto vai tornar a nossa vida mais alegre, mesmo diante das mais duras provações. Começa a trabalhar hoje a tua iluminação interior, porque já aprendeste, já leste muito sobre esse assunto, sobre valiosas forças internas, e somente ti poderá multiplicá-las. Há um céu interior à tua volta. Quando perceber essas verdades, florescerá em teus lábios a alegria pura, que emana de um coração feliz em festa. Tu és o Deus desse céu interior que vive constantemente conectado com o Criador de todas as coisas. Temos muito de Deus nos esperando em nós para ser trabalhado e para ser desenvolvido. Você, assim como eu, possui forças que são incríveis. Jesus demonstrou isto ao curar leprosos e paralíticos, e também a tornar puro os corações que estavam impuros naquela época. Nós somos iguais a Ele, feitos da mesma essência. Da mesma essência. Ele mesmo nos disse: tudo isso que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Nós somos os responsáveis pelo clima que nos circunda.
Se o nosso desejo é que este clima seja de paz e harmonia, que são forças geradas por um coração puro e cheio de amor. Deus e os seus filhos estão conectados por laços que nós desconhecemos, que somente a vida singela, semeada pelo bem e pela caridade, é que vai nos favorecer a conhecê-los. São por esses lados que Deus nos alimenta, nos fortalece e nos aprimora. Se pensamos que atingiremos um dia o cume da evolução espiritual por nós mesmos, não conseguiremos sair do chão, porque nos faltará a essência da vida que somente o amor de Deus pode nos dar, que é o amor divino. O Cristo interno está te convidando para a glória da vida em teu próprio coração. Busca e acharás, pois aquele que busca somente as coisas exteriores, as glórias exteriores, é um cego que não pode ver. Mas quando a sua vista for aberta pelas mãos de Jesus, ele enxergará as belezas na sua própria intimidade e, livre do orgulho e do egoísmo, gritará em altas vozes: encontrei a verdade e a verdade me tornou livre. Em simples palavras, para encerrar, já falamos demais. Tudo aquilo que necessitamos em forma que diz respeito ao Espírito, já encontra dentro de nós. Não existe fórmulas mágicas para a felicidade. Basta que você brilhe a sua luz e verás que o teu templo divino, que figura em teu coração, vive o Cristo e o Pai. Olha, este é o tempo. Este é o tempo jubiloso que nós verificaremos que tudo o que vivemos foi por um objetivo de vida. Muita paz para vocês, que Jesus os abençoe e vos conforte sempre. Até a próxima, se Deus quiser. Espero de coração que Jesus e o Pai viva sempre dentro de cada um de nós. Muito obrigado. Meu amigo, irmão, que honra. Muito bom poder estar te ouvindo, aprendendo com você. Mais uma noite abençoada aí, rodeada Obrigado, de tão queridos, Ângelo, aí mandando felicitações de todos os lugares aí nas mensagens, agradecendo a você tamanha oportunidade de mais um aprendizado, né, querido amigo e irmão que nos elucida sempre o Evangelho do Senhor de forma tão contundente e sábia. Obrigado de coração mesmo por isso, viu? Eu que agradeço. Manda um abraço pessoal aí. Tá, todo mundo te mandando mensagens aí. Depois eu retribuo um a um aí. Eu, pegando só um gancho rapidinho, né? A gente não pode esquecer que a gente tem que observar que uma árvore, ela não nasce, vamos dizer, do dia para a noite, né? Ela tem uma sequência que obedece um caminho a seguir, né? E sempre em harmonia com tudo aquilo que ocorre. Então, que, como você disse de uma forma tão legal, que a gente tem que ter esses entendimentos, que o que ocorre na nossa vida realmente tem que ter um porquê, né? A gente não é todo dia que está feliz, não é todo dia que está triste. É tão legal a forma que você passou uma parte ali, que a gente tem que saber que Jesus está agindo ali, que aquilo ali tem um porquê na nossa vida. Então, se a gente saber que isso vai passar, como o Chico falava, tudo passa, com certeza dias melhores vai nos trazer um entendimento, né, da jornada terrestre. Então, foi realmente muito legal captar essa mensagem aí, e obrigado de verdade aí por passar de forma tão gostosa aí mais um ensinamento, viu? O pessoal curtiu muito aí. Viu, pessoal? Não se esqueçam, hein? Tudo que vivemos foi por um motivo divino. Tudo que passamos, tudo que vivemos é por um motivo divino, não humano.
Sem dúvida, Ângelo. E no início a gente ainda comentou isso, né? Eu e você num bate-bola. Eu falei, é tão bom quando a gente consegue entender que determinadas dores, entre aspas, elas são o nosso maior aliado. É nesses momentos que a gente entende que a divindade está agindo na nossa vida. Porque através delas, a gente nos faz remeter a tantas coisas que a gente não via antes. A gente dá valor a uma pessoa que está sofrendo, a algo que a gente deixa de ter na nossa vida, né? Ou que passa por nós, e etc. Então, Deus é muito bom sempre, como você disse bravamente. A gente tem que entendê-lo. Tudo é consequência de algo, né? E a gente, alguém partiu para o plano espiritual, a vida acabou. Realmente, é difícil mesmo. Quem disse que é fácil? Ninguém disse que não é. Só que se a gente acredita, né, que a gente realmente pode estar com essa pessoa a todo momento nas orações, senti-la, né, presencial no espírito, e que nós vamos reencontrá-la em breve, é essa mensagem que ele nos deu. É só uma transição. Todos nós vamos partir. A gente vai ficar preocupado com aquele que partiu, mas esquecer da gente, que tem um tempinho que vai partir também já já. Então, uma doença, né? Uma doença chega na nossa vida muitas vezes para colocar uma família em união, uma família para ver algo a crescer com isso, né? Que antes não via. Um amor de pai, de mãe, de irmão, de tio, de tia. Então tem tanta coisa que a gente só vê o lado ruim, né? Puxa, ele tá doente, vai desencarnar, vai acontecer isso. Mas não vê o lado bom. Tem um lado bom, lógico que tem. Então, legal. Só a mensagem aí foi muito clara, só me traz mais consentimento de tudo aquilo que a gente estuda e aprende. Tenho certeza que a todos os amigos aí queridos também veio elucidar de forma bem clara. E obrigado mesmo. Vamos encerrar aí? Você encerra aí. Eu encerro? Então vamos lá. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre maior, aos nossos mentores do plano maior. Tamanha alegria de estarmos aqui mais uma segunda, junto com todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que sabemos que estão ouvindo de qualquer lugar. Obrigado por essa oportunidade, Jesus, de trabalhar em seu nome mais uma vez. Mesmo através da internet, que possamos tocar com nossas vibrações, a todos os corações conectados conosco, a todos os irmãos que necessitam de amparo espiritual, que sejam acalentados pela sua vibração maior. Obrigado ao irmão Ângelo por essa oportunidade, que estejamos sempre unidos nessa doutrina maravilhosa, levando a palavra do Evangelho por onde passarmos. Mas principalmente, queridos irmãos, o entendimento de mais uma noite de Evangelho que trouxe-nos à luz, sabedoria necessária para ao sairmos daqui desta live, munidos um pouquinho mais de entendimento para tudo aquilo que acontece em nossa vida. Obrigado, que estejamos sempre lembrando deste ensinamento. Uma boa semana a todos, que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês e que possamos servi-lo de alguma maneira para todos aqueles que baterem em nossa porta através de alguma situação. Estejamos de coração aberto para amar nosso próximo, assim como Jesus nos ensinou. Boa noite a todos, uma semana abençoada, que assim seja. Daniel, fala pro pessoal que eu mando os textos de Jesus, fala que agora estou indo para casa, vai demorar um pouquinho, mas mais tarde eu envio. Legal, pessoal, todo mundo que tem possibilidade aí, seguir o Ângelo aí na página ou nos nossos compartilhamentos, né? Que a gente possa estar vendo lá que o Ângelo tem um trabalho maravilhoso de textos muito ricos em informações aí necessárias para o nosso crescimento, tá? Seja todos acolhidos aí pelas mensagens dele aí, que é de muito entendimento mesmo. Quem não tem a página dele aí, acho que tá Ângelo de Biase aí, só segui-lo lá no Facebook, tá? Um abraço a todos. Ângelo, obrigado. Obrigado a todos os amigos aí. Até a próxima, se assim Jesus nos permitir. Obrigado.